Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maico e eu sou residente em matemática do programa de residência da UNB. E, como estamos nesse período de pandemia, fomos instruídos a gravar vídeos com conteúdos para poder ajudá-los. Então, eu vou gravar uma série de vídeos sobre um pouquinho das noções de função e também depois vou gravar sobre progressões aritméticas. Iniciando esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre as noções iniciais de função, como identificar o que é uma função, domínio, coisas desse tipo. Então, iniciando aqui, vou dar esse exemplo aqui para vocês. Dados dois conjuntos A igual a 1, 2, 3 e 4, e B igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu quero associar cada elemento do conjunto A ao elemento respectivo do conjunto B. Nesse caso, seu sucessor. Tudo bem? Então, isso daqui vai ser um exemplo de função. Aí, características que a gente vai observar nessa função. Toda função ela vai ter um conjunto de partida, ou seja, de onde os números serão trabalhados, os elementos serão trabalhados. É o seu conjunto de partida. Nesse caso, o conjunto A. E também vai ter um conjunto de chegada. Depois que você aplicar aquela função, aquela relação, você vai associar os elementos ali do conjunto A, que é o de partida, a cada um dos elementos do conjunto B. A cada um não, a um único elemento do conjunto B. Então, para ficar mais claro essa nossa demonstração, esse exemplo, eu vou utilizar diagrama de conjuntos. Então, aqui vocês já trabalharam os conjuntos, né? Aqui eu vou usar essa representação para o conjunto A e essa representação para o conjunto B. Então, o primeiro passo é eu colocar os meus elementos no conjunto. Então, aqui coloquei os respectivos elementos do conjunto A e os respectivos elementos do conjunto B, ok? Aí eu preciso associar cada elemento de A a um único elemento de B para valer isso como uma função. E eu vou fazer essa associação com a lei de formação da função. Nesse caso, ó, essa regrinha aqui da associação de cada elemento de A ao seu sucessor em B seria a minha lei de formação dessa função. Então, começando com o elemento 1, aqui do conjunto A, que é o meu conjunto de partida. Se eu pegar o meu elemento 1 e eu quero achar o sucessor dele no B, para achar o sucessor de 1 é só acrescentar 2. Então, aqui pegando 1, acrescentar 2 não, perdão, acrescentar 1. E aí, 1 mais 1 nesse caso, aí sim dá 2. Então, o meu elemento A, o sucessor dele em B é o 2. Vou representar aqui essa associação com essa setinha, ok? Continuando aqui. O 2, ele vai estar associado ao 3, que é o sucessor dele em B. O número 3 vai estar associado ao 4, que é o sucessor dele em B. E o número 4 vai estar associado ao 5. Então, o que vocês podem observar é que cada elemento do nosso conjunto está associado a algum do conjunto de partida, está associado a um único elemento do conjunto de chegada, ok? Então, isso aí que a gente vai ter nas definições de função. Vou colocar aqui outro exemplo. Então, agora a gente vai trabalhar com dois conjuntos diferentes, né? Conjunto A e conjunto B. E a minha associação mudou, a minha relação entre esses conjuntos mudou. Agora eu quero que cada elemento de A tenha um valor menor em B. Então, mais uma vez, vou representar com diagramas, né, do A e do B. E vou colocar os meus elementos em cada um deles, igual eu fiz aqui agora. Aí eu preciso associar utilizando essa minha lei de formação da função. Então, primeiro aqui o elemento 2, tem que ser todos os elementos do conjunto de partida. O elemento 2, vou associar um valor menor em B. Então, associei ao 1, que é menor do que o 2. Agora, o número 5, eu vou associar ele a um valor menor. Só que eu tenho aí o 4, que é um valor menor, tem o 3, que também é um valor menor, tem o 2, que é um valor menor, e também tem o 1. Então, eu associei todos os valores menores de 5. E agora eu vou associar o 7. Então, o 7 ainda tem mais ainda de valores, ó. Tem o número 1, número 2, número 3, todos estes menores do que 7, ok? Então, na prática, eu tenho isso daqui, ó. Eu coloquei as setas de cores diferentes, para vocês não confundirem aí, já que tá ficando ali umas próximas às outras, né, em cima da outra. E aí, o que eu preciso observar? Para ver se isso daí é uma função ou não. Primeiro, eu tenho aqui o meu conjunto de partida e o conjunto de chegada. Até essa parte está ok.
todos os meus elementos do conjunto de partida estão conectados a algum elemento do meu conjunto de chegada. Então, essa parte também está satisfeita. A parte que não está satisfeita da função é que eu precisava que cada elemento aqui do A, do meu conjunto de partida, se ligasse a um único elemento de B. Não é o que acontece aqui com o número 5 e com o número 7. Vocês podem observar aqui pelo tanto de setinha que eles estão ligados a mais de um número ali no conjunto B. Quando isso acontece, eu posso afirmar que essa relação aqui não é uma função, ok? Vamos tentar ver aqui melhor a definição para melhor entender o que é uma função e o que não é uma função. Que a nossa intenção inicial dessa aula é basicamente isso, entender o que é e o que não é uma função. Como eu determino isso? Então, eu tenho aí, dados os conjuntos A e B, uma função f eu leio como uma função de A em B, ok? É uma regra que determina como associar cada elemento A, que pertence ao conjunto A, um único B, tal que a função eu aplico no A. E essa aqui tem que pertencer ao conjunto B. Então, explicando de uma forma melhor, eu tenho aqui os meus diagramas, né, com os conjuntos A e B. Aqui no meu conjunto A, eu tenho o elemento A. Isso daqui ele vale para qualquer elemento do meu conjunto de partida. Qualquer elemento do meu conjunto de partida, quando eu aplico a minha função f, ó, eu tenho que achar um elemento aqui no conjunto B. Então, esse B aqui seria a minha aplicação da função no elemento A, ok? Então, basicamente, eu vou pegar aqui qualquer número do conjunto A e vou associar um único número do conjunto B, ok? Feito isso, eu vou ter uma função. Então, tem um conjunto de chegada, tem um conjunto de partida, tem um conjunto de chegada, e aí cada elemento do meu conjunto de partida está associado a um único elemento do meu conjunto de chegada. E essa associação, essa setinha é feita por essa função, que vai ser a lei de formação. Então, a função ela pode ser, igual eu coloquei anteriormente, associar aos sucessores do conjunto B, associar um elemento de A que seja o dobro do conjunto B. Pode ser qualquer coisa desse tipo, ou, no mais comum possível, uma fórmula matemática, que é o que vocês vão ver. Então, vou dar aqui exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo, eu vou ter aí o conjunto A e o conjunto B, bem aí definido para você, e eu preciso verificar se a função de A em B, que está definida aqui por essa fórmula matemática, é uma função de A em B. Então, como que eu vou verificar isso? Primeiro, eu coloquei os meus diagramas, tenho aí os meus números aí presentes, tá? Estão todos organizados perfeitamente dentro desses diagramas, e aí agora eu vou aplicar essa função. Então, a minha função f de x é igual a 2x, ou seja, cada elemento de A, que eu vou chamar de x, né? Eu vou associar o seu dobro no conjunto B, que é o conjunto de chegada. Então, faremos isso agora. O elemento menos 2. Menos 2. O dobro de menos 2 é menos 4. E aí, ele não tem aqui no conjunto B. Então, não iremos marcar. Agora, o zero. O dobro de zero, 2 vezes o zero, é o próprio zero. Então, vamos associar aí o zero ao seu zero no B. Aqui, agora, o próximo número é o 2. O dobro de 2, 2 vezes 2 é 4. Temos aqui, vamos associar isso. E agora, o 4. O dobro do número 4, 2 vezes 4, é 8. Então, vou associar aqui ao 8. Então, pronto, eu associei todos esses meus números utilizando essa fórmula, 2 vezes x. Lembrando que o x são os números que estão aqui no conjunto de partida, e aplicando a função 2x, nesse caso f de x, são os números que estão aqui no meu conjunto de chegada. Aí, como que eu vou decidir se é ou não uma função? Observando aquelas regras, ó, tem um conjunto de partida, tem um conjunto de chegada, e aí eu preciso que todos os elementos do meu conjunto de partida estejam associados a um único elemento do meu conjunto de chegada. Nesse caso, vocês podem observar que o número menos 2 não está associado a nenhum número aqui no meu conjunto B. Tanto que ele não tem nenhuma setinha apontando aqui, ó. O dobro do menos 2 não está aqui no conjunto B. Por isso que a gente não associou. Se nesse caso eu não tenho todos os meus elementos associados do conjunto A associados em B, eu posso afirmar que essa f não é uma função, ok?
preciso ter todos os elementos associados aqui ao conjunto B. E vamos para mais um exemplo. Tenho aí, mais uma vez, dois conjuntos A e B bem definidos, e aí a cada elemento de A eu preciso associar com um antecessor em B. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o diagrama. Então, eu tenho aí o conjunto representativo de A e de B. Agora, a gente vai aplicar a nossa função. Nesse caso, a nossa função não está de forma matemática, mas a gente pode colocar. O antecessor de cada número é só você subtrair 1. Então, se eu pegar aqui o 0 e subtrair 1, eu vou chegar no número menos 1. Consegui fazer essa associação. Se eu pegar o número 1 e tirar 1, cheguei no 0. O número 2, o antecessor vai ser 1. E o número 3, o antecessor vai ser 2. Aí agora, como que eu vou saber se isso é uma função ou não? Essa relação, né? Então, primeiro, tenho aqui o meu conjunto A, que é o de partida, tá ok. Tenho o conjunto B, que é o de chegada, também tá ok. Essas duas coisas estão satisfeitas. A cada número do meu conjunto A, eu tenho uma relação com um único número no conjunto B. Vocês podem observar que eu tenho uma única seta saindo de todos os números presentes no conjunto A. Se isso acontece, eu posso afirmar que sim, é uma função. Então, todos os números aqui estão associados a um único elemento de A, ok? Então, isso é uma função. E aí, uma coisa que eu quero que vocês observem, ó, que nem todos os elementos do conjunto B foram utilizados. Nesse caso, o número 3, não tem nenhum elemento de A associado a ele. Isso pode acontecer, não tem problema algum. No conjunto de chegada, você não precisa que todos os seus elementos sejam relacionados ao conjunto de partida. Já no conjunto de partida, aí sim, isso não pode acontecer, ok? Então, para determinar se é uma função ou não, foi o que a gente viu agora. Enfim, espero que vocês tenham compreendido bem. Resolvam exercícios, estudem pelo material complementar, que aí vai dar tudo certinho, e aí a gente continua o nosso conteúdo na próxima aula. Então, agradeço aí vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, elogio, deixe aí com a professora que está aplicando essa aula para vocês, que está compartilhando, que aí eu verei isso em breve. Espero, né? Tchau, tchau.